Então, falamos de Kant, né, o Eichmann, ele era um leitor do Kant. Ele cita lá o Kant no tribunal, né? Ele acrescentou que leu a Crítica da Razão Pura do Kant, né? Esse livro famoso do Kant, né? Possivelmente, citou este, que na verdade, né, o imperativo categórico está lá na Crítica da Razão Prática do Kant, né? Explicou que a partir do momento em que for encarregado de efetivar a solução final, deixara de viver segundo os princípios kantianos. Então, ele sabia, né, que Kant não endossava aquilo. Então, no momento que ele foi encarregado de fazer a solução final, já eu explico o que é a solução final, né, ele deixou de viver sob os princípios kantianos, porque ele começou a fazer exceção, né? Então, consolava-se com a ideia de que não era mais senhor dos seus próprios atos, porque estava obedecendo ordens externas, né? De que era incapaz de mudar qualquer coisa, porque as ordens vinham de cima e ele era apenas um simples, né, cumpridor de leis, né? Então ele faz aqui uma distorção do imperativo categórico kantiano. Não disse a corte que nesse período de crime legalizado pelo Estado, né, no caso o Estado nazista, descartar a fórmula kantiana como algo não mais aplicável. Distorceram o imperativo kantiano para haja como se o princípio de suas ações fosse o mesmo do legislador ou da legislação local. É uma distorção. Haja de tal forma que o seu comportamento seja atinente com o do legislador local. Então, se ele é um ditador, haja como ditador. Kant não fala isso, né? E aí ele cita aqui como Hans Frank. Hans Frank. Quem é o Hans Frank? O Hans Frank ficou conhecido como carniceiro da Polônia. Foi um advogado e político alemão, filiado ao Partido Nazista, e que servia diretamente a Adolf Hitler. O Frank ele foi um dos primeiros membros do Partido Alemão dos Trabalhadores e o precursor, que foi precursor aí do Partido Nazista. Ele nasceu em 1900, né, e morreu em 1946, um ano depois que terminou a guerra. E então aqui ele poderia dizer como Hans Frank, né, a mudança para o imperativo categórico do Terceiro Reich. Haja de tal modo que o Führer, se souber de sua atitude, a aprove. Está vendo? As distorções, né? Então, haja de tal forma que o Hitler, sabendo do que você faz, te dê uma nota 10. Te dê os parabéns. Então, o imperativo categórico foi indo, deu nisso. E era isso, praticamente, que o Eichmann fazia, né? Então, aqui na defesa do Kant, né, a Hannah Arendt continua, né, jamais pretendeu dizer algo desse tipo, o Kant, né? Para ele, todo homem, para o Kant, né, todo homem é um legislador no momento em que começa a agir. Usando essa razão prática, o homem encontra os princípios que poderiam e deveriam ser os primeiros da lei. Então, a lei e o homem, eles entram numa simbiose. A lei é fruto de uma deliberação da vontade, da liberdade do homem, mas, sobretudo, da razão do homem que orienta os fins, né? A moral kantiana é um reino dos fins. Não? Os meios não podem se sobrepor aqui. Não podem ser justificados lá pelos fins. Então, tá aí. Então, a versão de Kant foi uma versão de Kant, segundo Hannah Arendt, para um uso doméstico, né? É verdade que a distorção inconsciente de Eichmann
está de acordo com aquilo que ele próprio chamou de versão de Kant para uso doméstico do homem comum. No uso doméstico, tudo o que resta do espírito de Kant é a exigência de que o homem faça mais do que obedecer à lei, que vá além do mero chamado da obediência e identifique sua própria vontade com o princípio que está por trás da lei, a fonte de onde brotou a lei. Ou seja, você deixa de olhar a sua razão, deixa de olhar a questão da lei e se identifica com o autor dela. No caso aqui, o Führer, o Hitler. É isso que ocorre com Eichmann, né? Então, em Kant, esta fonte anterior à lei é a razão prática. No uso doméstico de Eichmann, a vontade é do Führer, né? Grande parte do minucioso empenho na execução da solução final, já eu explico, um empenho que geralmente atinge o observador como tipicamente alemão, ou característico do perfeito burocrata, pode ser atribuído à estranha noção, efetivamente muito comum na Alemanha, de que ser respeitador das leis significa não apenas obedecer às leis, mas agir como se fôssemos os legisladores da lei que obedecemos. Está vendo? Sim. Então, é o que a Hannah Arendt vai dizer, a mentalidade do cidadão cumpridor de leis. Sobre o Kant. Na mentalidade do Eichmann, lei é lei, não há exceções. Só que a lei para ele é a voz do Führer. Para todos, não há exceções. E ele vai ter esse comportamento até o final. Até quando ele percebe que a Alemanha está perdida, a guerra está perdida e que a maior parte dos seus superiores já estão usando nomes falsos e ele reluta até que arruma um nome falso também para poder fugir de lá e escapar das mãos dos soviéticos que vão dominar a Alemanha, né? Enfim, então, e aí o próprio Eichmann, ele admite duas exceções, né? Já que não há exceções, mas ele mesmo concedeu exceções, né? Lei é lei, não há exceções, diz ele, mas ele faz duas. O primeiro caso foi um primo judeu, que ele acabou permitindo que sobrevivesse, não fosse recolhido. No segundo caso, foi um casal judeu por intervenção de um tio, né? Então, numa época em que 80 milhões de alemães, né, tinham cada um o seu judeu decente, ele diz isso. 80 milhões, cada um tinha o seu judeu decente. Então, aí ele se permite duas exceções, embora ele diga que lei é lei e não tem exceções. Então, exceções que o incomodaram, ele vai dizer. Ele confessa, né? Mais tarde ele diz ali no depoimento que ele confessou aos seus superiores esse pecado dele, de ter feito essas duas exceções, duas fraquezas, né? Então, qual é o significado de suas exceções? Essa atitude intransigente em relação ao desempenho de seus deveres assassinos condenou mais que qualquer outra coisa aos olhos dos juízes, o que era compreensível, mas aos seus próprios olhos era exatamente ela que o justificava, assim como antes silenciar a consciência que lhe pudesse lhe restar. Então, se ele faz essas duas exceções, ele poderia ter feito mais, ele poderia ter caído em si. Então, aos olhos dos juízes, que vai servir como uma condenação. Aquilo que ele achava que era exceção podia ser para ele uma condenação. Não por ter libertado os dois, mas porque ele podia ter tido diante das ordens superiores, né, outros momentos como esse aqui, né, poder questionar, né, as suas ordens. E aí ele fala que dá a crise de consciência, né?
cumprir seu dever, entre aspas, acabou fazendo com que entrasse em conflito aberto com as ordens de seus superiores. Ele vai ter conflitos, ele vai ter problemas com algumas autoridades imediatas, né, companheiros que estão ali junto com ele. Então, durante o último ano da guerra, mais de 2 anos depois da conferência de Wannsee, ele experimentou sua última crise de consciência. O tempo todo. Cumprir ordens e depois ver as exceções que os outros faziam, então ele vai ter assim uma crise de consciência. Ele relata isso no tribunal, né? Com a aproximação da derrota, ele viu confrontado com homens do seu próprio escalão, que lutavam mais e mais insistentemente por exceções e até pela cessação da solução final. Aí, para vocês entenderem, aqui como é a conferência, que foi a conferência de Wannsee, essa foi uma conferência, foi uma reunião de membros do governo nazista, né, e líderes da SS, né, que é a polícia nazista, né, realizada no subúrbio de Wannsee, em Berlim. É um bairro de Berlim. Isso foi no dia 20 de janeiro de 1942. O objetivo da reunião, que foi marcada pelo Gabinete Central de Segurança do Reich, a SS, né, um general chamado Reinhard Heydrich, era assegurar a cooperação dos líderes de vários departamentos do governo na implementação da solução final para a questão judaica, pela qual grande parte dos judeus das regiões europeias ocupadas pela Alemanha seriam deportados para a Polônia e eliminados. Então, esse prédio existe até hoje lá. Está lá o prédio, né, o edifício número 56 e 58, lá nesse bairro de Berlim, onde teve essa conferência. E aqui, o que foi a solução final? Né, que a gente já falou 3 vezes dela. A solução final, ou solução final para a questão judaica, que é um nome assim mais explícito, né? Na verdade, é um plano de genocídio da população judaica, né, de todos os territórios ocupados pela Alemanha, isso durante a Segunda Guerra Mundial. A expressão aparece, primeiramente, numa carta que este general da polícia alemã, né, o Reinhard Heydrich, ele escreve a um diplomata, Martin Franz Julius Luther, que era ministro do exterior, né, ministro das relações exteriores da Alemanha nazista. Ele escreve uma carta a esse ministro. E nesta carta ele solicita a participação do ministério na implementação da solução final para a questão judaica, né? Ou seja, remover, entre aspas, os judeus dos territórios ocupados pela Alemanha, conforme fora decidido pelas lideranças nazistas. Ou seja, é a deportação dos judeus para os campos de concentração, para a câmara de gás, né, para os crematórios. Então, a solução final é o extermínio dos judeus. Então, o que nós vamos fazer com esses judeus? Matá-los, né? Confiscar os seus bens, prendê-los, matá-los, né? Então, fazer a limpeza realmente aí, né? Então, anexa à carta estava a ata da conferência de Wannsee, conferência que tinha sido feita antes, né, na qual havia sido anunciado que Heydrich, né, seria o principal responsável pelo cumprimento daquela decisão. Então essa é a solução final, tá certo? Então essa conferência, ela foi o momento em que sua cautela se rompeu e ele começou mais uma vez a tomar iniciativas, né? Por exemplo, marchas a pé dos judeus de Budapeste até a fronteira da Áustria, depois que o bombardeio arrasou o sistema de transporte. Então ele sabia da ordem de Himmler, que era o superior dele, né, da SS, né, para desmantelamento de Auschwitz em outono de 1944. Né, seria então o fim do jogo. E ele continuou tentando fazer a deportação. Vamos parar aqui um pouquinho e já a gente continua.